Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar através dessa palavra. Estamos aqui compartilhando o pão, mais uma vez, com um simples versículo, para que possamos meditar sobre ele e o Senhor fortaleça a nossa fé, que encontra-se na Epístola de Atos dos Apóstolos, na carta de Atos aos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1, que diz assim, Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Glória a Deus. Embora alguns versículos não pareçam constar bastante informação para nós, irmão, tudo na Bíblia foi escrito por um motivo e com um propósito. E aqui nós vivenciamos o cuidado de Deus com os apóstolos Paulo e Silas, que tinham acabado de sair da igreja de Tessalônica e vivido um momento muito difícil por causa da inveja dos irmãos ali, que alguns creram e outros não creram. Então eles decidiram enviar justamente Paulo a Bereia. E nós aprendemos algumas coisas. A palavra fala que é ao anoitecer. Ou seja, irmãos, em momentos de perseguição, em momentos em que nós nos depararemos com a ingratidão, são momentos de escuridão da nossa vida. Mesmo nós que andamos na luz, por alguns momentos viveremos alguns momentos, alguns períodos pontuais de escuridão espiritual. É o caso, por exemplo, de Elias, que viveu logo depois de derrotar os 400 profetas de Baal e ficou com medo da rainha Jezabel e de suas ameaças. Ali se colocando numa caverna, mas naquele momento teve toda a provisão de Deus. A palavra fala que Deus enviou seus corvos com alimento e tinha um riacho disponível apenas para o profeta naquele lugar. Por quê, irmão? Porque era um período de seca em que Elias tinha orado para não chover. E por orar para não chover, toda Israel estava em seca, mas tinha um riacho disponível para o profeta. Deus sabe, então ele sabe que alguns momentos de escuridão nós teremos que enfrentar. E a palavra fala o seguinte também, que os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Ou seja, irmãos, enviar sempre quer dizer um novo destino, uma nova missão, um novo chamamento do Senhor para cumprir algo dele. Então Deus sempre tem algo novo para nós. A missão não acabou, porque alguns irmãos não aceitaram muito bem ali atrás. Não. Deus, no seu cuidado, Ele nos envia a outra missão para nos tirar justamente de uma situação de perigo. Então, nesses momentos de perseguição, nesses momentos em que nós vivemos talvez uma afronta, uma injustiça, um momento de ingratidão, um momento de calúnia, difamação, um momento até de ameaça de morte, o Senhor tem algo ali para nós que vai justamente ocupar a nossa mente para que nós não fiquemos pensando naquilo e para que nós venhamos ali a sair daquele lugar onde o inimigo está atuando sobre as nossas vidas com veemência, tentando ceifar as nossas vidas, tentando roubar os nossos sonhos, tentando destruir a nossa casa. Então siga firme para o lugar aonde Deus te mandar, aonde Ele te enviar, você vá, mesmo que tenha que atravessar tempestades e vendaval, se o Senhor mandar, vá. Olha, a palavra diz assim, quando chegaram lá, e você vai chegar lá, irmão, você vai chegar lá, minha irmã, fica tranquilo, tudo que prometeu, todas as etapas, tudo que você está vivendo faz parte do propósito. Fala assim, foram à sinagoga judaica. Ou seja, irmão, eles fizeram o mesmo que em Tessalônica. Então continue fazendo o mesmo. Continue fazendo o que Deus mandou. Não mude o método porque alguns irmãos não creram. Não mude aquilo que você está fazendo, que é para a obra de Deus, que é para o Senhor, porque alguns não concordaram, porque alguns não creram. Eles não estavam lá quando receberam o chamamento celestial. Então, deixe Deus conduzir os seus passos. Continue usando o mesmo método. Continue fazendo a mesma coisa, mesmo que ainda você não tenha visto resultados. Mesmo que ainda você não consiga ver o final do túnel, somente continua fazendo a mesma coisa, porque o Senhor tem propósito nisso. E pensando nisso, quero deixar um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que fala: Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido,
e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Vamos orar por isso? Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que estão nessa firme missão, Pai. Primeiro de reconstrução pessoal e depois das suas casas, das suas famílias, das suas vidas, projetando uma vida de plenitude junto com o Senhor, de missão em missão, de etapa em etapa, de ciclo em ciclo rompido, fazendo as mesmas coisas, limpando o coração, trazendo para perto deles, Pai, pessoas que são do nível da promessa e excluindo pessoas que só querem ver o nosso mal e não concordam e tentam minar a nossa fé. Ajuda-nos nessa missão, ajuda-nos a seguir em frente, principalmente discernir os verdadeiros daqueles que não são, e ajuda-nos principalmente a clarear os caminhos para saber o que fazer. Traz cura, restauração e principalmente, Pai, expectativa da plenitude de vida prometida pelo Senhor. É o que nós oramos e oramos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, faça do Senhor a sua alegria e Ele concederá os desejos do seu coração. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.